Olá, turminha, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aulinha de hoje. E antes de começar, vamos fazer o quê? Orar! Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite na sua presença, por todas as coisas que o Senhor tem feito, ó Pai. Pela vida de cada criança, que o Senhor alcance neste momento, Senhor. E leve, Senhor, tudo aquilo que elas necessitam, tanto na área física, emocional como espiritual, Senhor. Que o Senhor abençoe agora a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Então, turminha, hoje a nossa aula, nosso texto-chave está em Tiago 3, do 1 ao 12. Tá? Quem tiver uma Bíblia, pega a Bíblia para ler com a tia. O nosso assunto hoje é o domínio sobre a língua. Então, diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso podem sair da água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Então, esse é o nosso texto base de hoje. Então, o que quis dizer aqui? Que a nossa boca é um pequeno órgão, né? Porém, dela pode sair palavras boas, de bênçãos. Com ela nós chegamos lá na igreja, levantamos nossas mãos, adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor. Porém, se nós não vigiarmos, com ela também pode ser proferidas, faladas palavras feias, né? Então, hoje a tia trouxe aqui um exemplo, né? E assim, a tia pesquisou que em Provérbios, em Salmo, Provérbios foi um livro escrito pelo rei Salomão, com muita sabedoria. Então, quem tiver oportunidade, esses dias que estamos em casa, de estar lendo, vocês vão perceber ali riquezas de sabedoria, porque o rei Salomão foi um rei muito sábio, porque ele pediu para Deus sabedoria, né? E Salmos, em Salmos também tem versículos com muita sabedoria, que o rei Davi, que era filho de Salomão, escreveu. Então, ali também tem palavras muito sábias e referente à língua e ao que a gente fala e à boca, tá? Então, o nosso primeiro exemplo aqui de hoje, né? A tia trouxe aqui, ó, os exemplos da boquinha, né? Todas bonitinhas, cada pessoa tem uma boquinha diferente. Umas gostam de batom, outras não. Umas passam um brilhinho, né? As meninas. Mas, assim, a gente tem que tomar um cuidado com a boca. Então, o nosso primeiro exemplo aqui de hoje, o que será que tem aqui, criançada? Olha só, é lixo. O lixo, o que acontece com o lixo, criançada?
com o tempo, ele começa a deteriorar, não é? Fica fedido, então a gente tem que tirar, né, tirar de perto da cozinha ou do banheiro, porque senão fica o quê? Fedido, né? Então, assim, lá em Efésios 4:29, tem um versículo que fala assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Então, assim, o que tem que sair da nossa boca? Somente coisas boas. Pode xingar? Não. Pode falar palavrão? Também não, né? Então, da nossa boca tem que sair coisas boas, agradáveis, né? Então, quer dizer, se a gente falar coisa feia, a gente vai estar igual o lixo, né? Com o tempo começa a ficar fedido, ninguém quer ficar perto, né? Ninguém quer ficar perto de criança que fala palavrão, que xinga os outros, né? Que não respeita os mais velhos, então ninguém quer ficar perto. Agora vamos lá para a nossa segunda. O que será que tem aqui? Vamos ver. Aqui tem uma coisa que algumas pessoas gostam de comer, né? Na vida real. Mas tem outras que não gostam. A tia, por exemplo, não gosta muito de pimenta. O que acontece com a pimenta? A pimenta, ela simboliza o quê? O ardor, né? Então, assim, a pessoa que come a pimenta, ela gosta, porque às vezes arde um pouquinho, a pessoa gosta de uma coisinha mais ardida. Mas levando aqui para a nossa aula de hoje, né, que é referente à nossa língua, à nossa boca que a gente fala, em Provérbios 16:28, diz assim: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Então, o que acontece? O que a gente não pode fazer? Fofoca, inventar a coisinha do coleguinha que ele não fez, né? Então, às vezes a pessoa pega e conta uma mentira, tanto criança como adultos também, né? Inventa alguma coisa de outra pessoa, e aí o que acontece? Se você mentiu, se você fofocou, às vezes um coleguinha chega e conta algum segredo pra você, e aí você sai contando, espalhando pra todo mundo, então não pode fazer isso, né? Porque senão você acaba afastando os amigos, né? Então quem tem amigos tem que fazer o quê? Preservar os amigos. Vamos lá pra nossa terceira. O que será que tem aqui? Tem uma coisa, ó. Eu acho que vocês já ajudaram, às vezes, a mamãe ou o papai a descascar, a cortar. O que acontece quando a gente descasca e corta a cebola? Algumas pessoas acontece, outras não, né? Mas a tia, por exemplo, quando corta, acontece do quê? Cai lágrimas nos olhos, né? Então, o que acontece? Tem pessoas que elas nos fazem o quê? Chorar, não é? Não tem aquelas pessoas que só sabem falar coisas que nos entristecem, que nos fazem chorar. Então, lá em Salmo 141:3 diz assim: põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Para quê? Para que a gente possa falar sempre coisas que não magoem, que não entristeçam, que não façam com que os nossos coleguinhas chorem, né? Se nós tivermos que chorar, que seja somente de quê? De alegria, né? Por alguma coisa boa que aconteceu. Então, que nós choremos apenas de alegria. Porém, lógico que às vezes acontece, né, da gente chorar com a perda de uma pessoa que a gente gosta, né, que faleceu, com alguma coisa, um machucado, você caiu, de repente se machucou. Pode ser que você chore sim, mas que nesses momentos que aconteça isso com os nossos amiguinhos ou com algum coleguinha, que nós possamos ter palavras o quê? Que profiram coisas boas, que falam coisas boas, que consolem essas pessoas e não que façam elas chorar, né? Então vamos ver agora a nossa quarta latinha. Tem uma coisa que a tia gosta muito. Aqui, ó. É um limão, uma limonada docinha. É gostosa, não é, criançada? Mas o limão, se você cortar ele agora e for chupar, ele é como? Azedo, né? Ninguém aguenta o limão. Então tem aquelas pessoas que são azedas, que tudo tá ruim, nada tá bom. Até crianças, a gente vê crianças assim também, né? Que sempre tá reclamando de tudo, que nada tá bom. Então assim, o que a palavra de Deus nos fala? Lá em Provérbios 12:18, diz assim: há palavras que ferem como espada,
mas a língua dos sábios traz a cura. Então, que nós possamos sempre levar palavras de cura para as pessoas, né? Tá bom? E na nossa quinta, vamos ver? Tem uma coisa aqui, olha, que acho que todo mundo usa, né? É o sal. Uns usam mais, outros usam menos, porém, qual que é o certo do sal? Ele ser dosado, né? Nem pode ser muito, nem pode ser pouco. Então, o que a palavra de Deus diz? Que nós somos o sal da terra, né? Mas se o sal perder o seu sabor, ou seja, se ele deixar de fazer o efeito dele, que é o que? Salgar de forma correta, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Então, assim, que nós possamos realmente ser o sal da terra, um sal que leve a palavra de Deus de forma correta, de forma sem ser excessiva, né? Que leve a palavra de Deus de uma forma mais alenta, né? Que leve uma palavra de consolo e de cura para as pessoas. E agora nós chegamos na nossa última. O que será que tem na nossa última latinha? Será que é alguma coisa boa, tia Flávia? Vamos ver? Vamos ver o que tem aqui nessa última. Ai, olha o que tem, criançada. Balinha. Como que é a balinha? Acho que todo mundo gosta de balinha, né? De balinha, por quê? Porque ela é docinha, porque às vezes a gente tá com um gostinho amargo na boca e a gente quer ser adoçado com a balinha, né? Então, que nós possamos o quê? Ter palavras doces num momento difícil, que nem o momento que a gente está vivendo hoje, né? Que nós possamos ter palavras agradáveis. Lá em Provérbios 15, 23, diz assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Então, que nós possamos estar diante do Senhor sempre com palavras boas, agradáveis e dando conselhos bons para os nossos amigos também. Por quê? Para nós podermos levar essas palavras do Senhor, né, o que a gente aprende na Bíblia, para aqueles amiguinhos que ainda não conhecem o Senhor. Então, nós devemos ser o quê? Pessoas agradáveis, pessoas que as pessoas tenham vontade de ficar perto, né? É super desagradável aquela pessoa, criança, que ninguém quer ficar perto, que ninguém quer por perto. Então, que nós possamos ser assim. E assim, para nós sermos assim, o que nós temos que fazer? Sempre pedir para Deus, né? Estar nos orientando, nos conduzindo à perfeita vontade dele. E através do quê? Da Bíblia, que é a palavra de Deus. Bem, espero que tenham gostado da aula de hoje. A gente vai louvar ao Senhor neste momento com um hino que eu não sei se vocês conhecem. Cuidado, boquinha, olho, mão e pé, tá? Então a gente vai louvar ao Senhor neste momento e finalizamos o nosso culto, tá? Turma do Cristãozinho. Cuidado, olhinho, o que vê. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que pega. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, pezinho, onde pisa.
obrigada. Terminou a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Que vocês tenham uma excelente semana. A tia tá morrendo de saudade de vocês, tá? Beijo mil pra todos e até a próxima. Tchau.